Nós estamos aprendendo sobre o que mesmo? Sobre nascer de quem? De Deus. Porque o Senhor Jesus Cristo afirmou, Ele afirmou, lá em João capítulo 3, versículo 5, Ele disse assim, eu lhe digo a verdade. Qual é a verdade? Lê para mim aí, qual é a verdade que Jesus Cristo afirmou? Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Então a entrada no reino de Deus não é condicionada ao fato de a pessoa ir à igreja ou não ir. Não é condicionado ao fato da pessoa ter um título. É pastor, é obreiro, é membro, é diácono, é presbítero, é o papa, é o padre. Não. Entrar no reino de Deus está condicionado ao novo nascimento. Nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Jesus Cristo, nosso Senhor, está dizendo: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar aonde? No reino de Deus. Nós já aprendemos o que é nascer da água. O que é nascer da água? Ser lavado pelo arrependimento. É quando a pessoa, ela se arrepende de fato e de verdade de todas aquelas condutas que ela praticou e que não agradaram a Deus. Ela é lavada pelo arrependimento. O arrependimento limpa ela de toda aquela sujeira, de toda aquela mancha. E o que é nascer do Espírito? Nós aprendemos aqui também o que é nascer do Espírito. É ter uma nova natureza gerada por Deus. É o que nós chamamos de natureza de Deus. E tudo isso, esse novo nascimento, não é uma coisa natural, humana. Não é uma coisa que uma pessoa pode procurar numa loja e comprar. Eu quero esse novo nascimento. Não, não é uma coisa negociável na terra. Esse novo nascimento é uma coisa 100% espiritual. O próprio João falou isso aqui no capítulo 1, versículo 11. Pode ir confirmando na sua Bíblia. João capítulo 1, versículo 11. Coloca na tela, por favor. Olha o que a Bíblia fala sobre essa parte. Veio a seu próprio povo e eles o rejeitaram. Quem é que veio ao seu próprio povo? O Senhor Jesus Cristo veio ao povo judeu, ao povo de Israel. Mas o povo judeu fez o quê? Rejeitou. Versículo 12. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem o quê? Filhos de Deus. Para comigo, vamos entender. Todo mundo aqui, graças a Deus, é inteligente. Se quando eu creio em Jesus Cristo, eu creio que Ele é o Cristo, eu creio que Ele é o Messias, eu creio que Ele é o ungido de Deus, Ele é o caminho que me leva a Deus, não tem outro. Quando eu creio nisso, e eu aceito Ele como meu único Senhor e suficiente Salvador, se Ele é meu único Senhor, eu já não mando em mais nada. Já não é mais a minha vontade que prevalece, é o ensinamento dele. Então, se eu creio nele e o aceito, então ele me dá o direito de me tornar um filho de Deus. Se ele me dá um direito de me tornar um filho de Deus,
significa que sem Ele, eu não sou filho de Deus. Então aquela história de que todo mundo é filho de Deus, é mentirosa, é antibíblica. Somente através de Jesus é que eu passo a ter o direito de me tornar um filho de Deus. Agora, como que isso acontece? Como que esse processo acontece? Aí está no versículo 13. Estes, ou seja, aqueles que receberam o direito de se tornar filhos de Deus, não nasceram segundo a ordem o quê? Natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de quem? Nasceram de quem? Então quer dizer que só se torna filho de Deus a pessoa que nasce de Deus. Por meio de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Através da água e do que, pessoal? Do Espírito. Olha que coisa tremenda a respeito da salvação do reino de Deus. É algo que às vezes nós observamos e não vemos essas pregações, não vemos essas instruções. E quantas pessoas estão há anos dentro de um local, de uma congregação, são crentes, seguem um monte de doutrinas, mas até hoje não se tornaram filhos de Deus, não nasceram de Deus. É o que nós chamamos de tempo perdido. É o que está escrito lá em Mateus capítulo 7, 22. Guarda isso, repete comigo, Mateus 7, 22. Repete de novo, Mateus 7, 22. Mais uma vez, Mateus 7, 22. Para você nunca mais esquecer. O que fala em Mateus 7, 22? Está na tela. No dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? E não realizamos muitos milagres em teu nome? Quem é que profetiza em nome de Deus? É a pessoa que está onde normalmente? Na igreja. Quem é que expulsa demônios em nome de Deus? Em nome de Jesus. Pessoas que estão aonde? Na igreja. Quem é que realiza milagres em nome de Deus, em nome de Jesus? Pessoas que normalmente estão aonde? Na igreja. Então ali está falando de pessoas da igreja, que no dia do juízo vão fazer essa alegação para o Senhor Jesus. Não fizemos isso, não fizemos aquilo, não fizemos aquilo outro. E o que o Senhor vai responder para elas no versículo 23? Eu, porém, responderei. O que o Senhor vai responder para essas pessoas? O que o Senhor vai responder para essas pessoas? Nunca os conheci. Mas eles não profetizavam em nome de Deus? Como é que o Senhor nunca conheceu eles? Eles não faziam milagres em nome de Jesus? Como é que o Senhor nunca conheceu eles? Eles não expulsavam demônios em nome do Senhor Jesus? Como é que Deus nunca conheceu eles? Qual é o motivo que nos faz entender a resposta de Jesus: eu nunca os conheci? O que faltou naquelas pessoas ali que curavam, que expulsavam demônios, que faziam milagres, que profetizavam? O que faltou naquelas pessoas? Nascer de Deus, nascer da água e do Espírito. Deixa eu ensinar uma coisa para você, presta atenção. A religião ensinou para nós
a identificar uma pessoa e dizer que ela é de Deus ou não, pelos sinais que ela mostra. Ah, tá curando é de Deus, esse é de Deus. Ah, tá expulsando demônios, olha que homem ungido, esse é ungido, tá expulsando demônios. Ó, a religião ensinou pra gente assim. Olha, tá profetizando, ah, esse tá cheio do Espírito Santo. É porque na verdade a religião quer nos enganar. Preste atenção no que eu vou te falar. Pode ser que uma pessoa profetize, faça milagres, expulse demônios e não tenha o Espírito Santo. E não seja de Deus. Em contrapartida, pode ter pessoa que não profetiza, não expulsa demônios, não faz milagre nenhum, e está cheia do Espírito Santo, e ser uma pessoa de Deus. Porque o que determina se a pessoa é de Deus ou não é de Deus, não são os sinais que ela mostra, mas sim o novo nascimento. Se ela nasceu de novo ou não. É isso que identifica se a pessoa é de Deus ou não. É isso que mostra se a pessoa é de Deus ou não. Então nós, verdadeiros seguidores de Jesus, deveríamos parar de nos preocupar com sinais e começar a nos preocupar com essa nova natureza. Começar a nos preocupar com esse novo nascimento. Porque no dia do juízo, o que vai contar é esse novo nascimento. É isso que Cristo Jesus está dizendo. O que vai contar é quem nasceu da água e nasceu do Espírito. Bispo Paulo, mas a pessoa pode nascer de Deus, nascer de novo e ter todas essas bênçãos, esses sinais na vida dela? Claro que pode. Porque a Bíblia fala que são dons. Agora, do que adianta ter tantos dons e não ter a vida eterna? Jesus falou isso. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Adiantou o quê? Aqui tudo passa. E às vezes a nossa preocupação é tão grande com as coisas daqui. Aqui tudo passa. Um dia essa vida vai passar para todos nós. Quando? Não sabemos. Como? Não sabemos. Mas uma coisa sabemos: depois daqui tem uma eternidade. E queremos estar essa eternidade juntos de quem? De Deus. Mas para isso, temos que ter um novo nascimento. Hoje eu quero aprender com você, a gente já está finalizando esse tema do novo nascimento. Eu quero aprender com você o seguinte: quem falou desse assunto, nascer da água, nascer do Espírito, foi o apóstolo João. Deus revelou essa mensagem para o apóstolo João. Tanto é que João foi o único que escreveu a respeito disso, claramente, diretamente. Então, Deus também vai revelar para João quais são as características de uma pessoa que nasceu de novo. A pessoa que nasceu de Deus, ela tem características específicas. E Deus revela isso para João, e João vai escrever isso na Bíblia, para nos deixar como instrução. Como é que eu vou saber se eu já nasci de Deus? Tenho que encontrar o quê? As características daquele que já nasceu de Deus.
Se eu não encontrar em mim as características daquele que já nasceu de Deus, significa que eu ainda preciso nascer de novo. Quer dizer que já está tudo perdido para mim? Não. Quer dizer que Deus está me dando mais uma oportunidade. Cabe a mim abraçar, aproveitar. Abra a sua Bíblia, por favor, lá em 1 João, capítulo 2, versículo 28. Vamos ver a primeira característica da pessoa que nasceu de Deus. Abra aí a sua Bíblia. Vamos lá. Eu disse que são quantas características? 7. Quem nasceu de Deus carrega 7 características que identificam ele, que mostram quem ele é. E a primeira é essa daqui, ó. Vamos prestar atenção. Qual é? Vamos lá. Primeira característica da pessoa que nasceu de Deus. Nasceu de novo. Agora, filhinhos, permaneçam nele, para que, quando ele voltar, estejamos confiantes e não nos afastemos dele, o que, pessoal? Envergonhados. Porque sabemos que ele é o que? É justo. E também sabemos que todo que pratica a justiça é nascido de quem? De Deus. Primeira característica de quem nasceu de Deus está aqui. Sabemos que ele é justo. Essa palavra justo, a tradução dela seria melhor para nós aqui no português, no nosso idioma, como correto, reto. Aquele que faz o que é certo. Essa palavra seria melhor traduzida para o nosso idioma assim. Olha como é que vai ficar claro para você entender, ó. Porque sabemos que ele é certo. Ele é correto. Ele quem? O Senhor Jesus, Deus. Também sabemos que todo o que faz o que é certo é nascido de Deus. Sabemos também que todo que anda corretamente, retamente, é nascido de quem? De Deus. Então a primeira característica identificada numa pessoa que nasceu de novo é que ela procura sempre fazer o que é certo na vida dela. Ela procura sempre praticar a justiça, praticar aquilo que é correto. Mas qual que é a base para sabermos o que é correto? A palavra de quem? De Deus. Aqui é a minha base. Como saber o que é correto, o que é certo? Está aqui, ó, na Bíblia. Não é um manual que um pastor fez, não. Porque tem gente por aí manipulado por uma cartilha que o pastor escreveu. A doutrina da igreja. Não, isso não é fazer o que é certo. Fazer o que é certo é seguir aquilo que Deus ensinou. Então, quando a pessoa nasceu de Deus, ela pratica o que é certo. Ela pratica o que é certo em casa. Ela pratica o que é certo no local de trabalho. Ela pratica o que é certo na escola, na vizinhança. Mesmo que em alguma situação ela venha até perder algo,
por escolher fazer aquilo que é certo. Mas como ela nasceu de Deus, ela faz o que é certo. Ela faz o que é correto. Ela não se omite. A palavra de Deus fala lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Isso aqui, ó, presta atenção, ó. Olha o que diz em Hebreus 12, 1. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, então quer dizer que o povo de Deus vive rodeado de... Você acha que essas testemunhas estão à nossa volta fazendo o quê? Observando a cada um de nós. Observando se nós praticamos a justiça, se nós praticamos o que é correto, ou se nós fazemos aquilo que é errado. As testemunhas estão em volta por isso. Elas ficam nos rodeando. E por esse motivo, o que nós devemos fazer? Nos livrarmos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. E corramos, ou seja, corrermos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Então presta atenção no que eu vou te dizer agora. Olha a responsabilidade. Quando você, um servo de Deus, uma serva de Deus, um seguidor de Jesus, não faz o que é certo, pessoas que estão à sua volta, está escrito ali te rodeando, podem se escandalizar com o seu erro. O que é se escandalizar? Se decepcionar. Entender que aquela crença que você professa é só balela. É só uma mentira, é um engano. Só que olha o problema dessa pessoa se escandalizar com a sua atitude. Está lá em Mateus, coloca para mim Mateus. Coloca para mim Mateus. É no 18 mesmo? Coloca no versículo... Isso, Mateus 18, 7. Mateus 18, 7. O que está escrito? Leia comigo ali na tela. Ai do mundo, por causa do quê? Dos escândalos. Porque é inevitável que venham os escândalos. Tem gente que fica preocupado, vai ter um escândalo, se isso sair vai ter um escândalo. Irmão, Jesus já falou que é o quê? Inevitável. Não adianta ficar segurando não, segurando para não ter um escândalo, porque já está na Bíblia que vai ter, é inevitável. Mas, ai do homem, pelo qual vem o quê? O escândalo. Olha o problema quando a pessoa que está servindo a Deus não faz o que é certo. Ela causa um escândalo. Mas o próprio Cristo está dizendo, ai do homem pelo qual vem o escândalo. Aí o que ele completa? O que ele completa para nós? É no versículo anterior que ele fala lá. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos, que creem em mim, ou seja, através do quê? Do escândalo, melhor lhe fora
que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza da onde? Do mar. Então seria melhor para a pessoa morrer do que causar um escândalo em alguém que está rodeando ela, porque ela não fez o certo. Ela não praticou a justiça. Por isso que lá em Mateus 7:22 está dizendo que ela pode profetizar, ela pode curar, ela pode expulsar demônios, ela pode fazer milagres, mas se ela não nasceu de Deus, ela não vai entrar no reino de Deus, porque quem nasceu de Deus, ele vai praticar aquilo que é o quê? Que é correto. E se a pessoa não nasceu de Deus, ela não vai praticar o que é correto. Ela não vai fazer o que é correto. E ainda vai relativizar. Não, mas isso aqui não tem problema. Isso aqui, por que isso aqui tem problema? A pessoa quer discutir por que aquilo dali tem problema. Se o próprio Deus, na Bíblia Sagrada, está dizendo que aquela conduta é o quê? É errada. A pessoa quer encontrar uma razão naquilo dali, positiva para ela, não tem. E quem nasceu de Deus, quem nasceu de novo, entende que não tem uma razão positiva naquilo dali. Quem nasceu de Deus, ele foi lavado pela água, nasceu da água. Ele foi lavado. Ele já foi limpo daquele tipo de ideia, daquele tipo de pensamento. Então, praticar o que é certo é praticar o que é certo no que eu falo. Para mim falar, eu devo pensar no que falar. Porque às vezes eu vou falar aquilo que não é certo. Quer um exemplo fácil, simples de entender? Fácil e simples. Aí a pessoa está em casa e não sei o que e tal, e acontece uma confusão, irrita ela, aquele negócio, aí vem aquela vontade de gritar aquele palavrão. Ela para e pensa, se eu falar essa palavra, eu vou estar fazendo aquilo que é o quê? Errado. Eu não vou estar praticando a justiça. E eu ainda vou o quê? Escandalizar quem está à minha volta. Ou você nunca percebeu que quando uma pessoa solta uma palavra errada, sempre aparece alguém e fala assim: ô fulano, você é da igreja, hein? Você não pode falar isso não, hein? Seu pastor vai saber disso aí. O que você acha que é aquilo dali? É a multidão de testemunhas à sua volta? E muitos até se escandalizando com a sua postura. Então, quem pratica a justiça pensa no que fala. Quem pratica a justiça pensa no que faz. Quem pratica a justiça pensa até no que não faz. Eu explicava aqui hoje mais cedo que tem gente que diante de uma situação ela se omite. Diante de uma situação aonde ela deveria se posicionar naquilo que é o quê? Certo. Aí ela fala: não, eu não vou me envolver. Sendo que a posicionamento dela, mediante aquilo que é correto, certo, seria importantíssimo aos olhos dos outros que estão observando. Mas ela, não, é melhor eu ficar neutro. Esse ficar neutro é fazer o que é errado. Causa escândalo também,
Porque quem está em volta observando vai dizer o quê? Peraí, fulano que diz que é crente, que vai na igreja, que segue a Jesus, numa situação dessa aqui, ele fica calado. E aí, fulano? Ao escândalo. Olha que interessante. Praticar o que é certo significa não se importar se você vai ter benefícios ou malefícios com o seu posicionamento. Significa se importar se você está honrando a quem? A Deus com a sua vida. Essa é a primeira característica de quem nasceu de Deus. Ele pratica aquilo que é certo. Ah, mas vai machucar alguém. Não tem problema. Estou praticando o que é certo. E se está machucando, é porque a pessoa fez algo que precisa ser o quê? Corrigido. Eu não estou fazendo isso para prejudicá-la. Não. Eu estou fazendo isso porque isso é o certo. Isso é o certo. Olha que forte. Será que essa característica existe em mim? Será que essa característica existe em você? Será que nós já nascemos de Deus? Então, a primeira característica de uma pessoa que nasceu de Deus é ela praticar a justiça, fazer aquilo que é correto, perante, é lógico, os ensinamentos de quem? De Deus. E isso em todas as áreas da nossa vida. Faz uma análise em todas as áreas da sua vida. Você está fazendo o que é certo na sua vida sentimental? Você está fazendo o que é certo na sua vida profissional? Você está fazendo o que é certo na sua vida social? Você está fazendo o que é certo na sua vida familiar? Você está fazendo o que é certo na sua vida estudantil? Em todas as áreas da nossa vida. Quem nasceu de Deus, pratica a justiça. Vamos à segunda característica da pessoa que nasceu de Deus, nasceu de novo de verdade. Aqui em 1 João mesmo. 1 João, capítulo de número 3, versículo de número 7. Abra aí a sua Bíblia. 1 João 3, 7. Olha que coisa interessantíssima que vamos aprender. Olha o que diz o texto sagrado. Segunda característica de quem nasceu de Deus. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane a esse respeito. Quando uma pessoa faz o que é justo, o que é fazer o que é justo? Acabamos de aprender. Faz o que é certo, o que é correto. Ela mostra que é correta. Não é quando ela fala, quando ela faz. O que é certo, o que é correto, ela mostra que é correta. Como ele é correto. Ele quem? O Senhor Jesus. Então, quando uma pessoa vive na prática do que é certo, então ela mostra que ela é certa, correta, como o Senhor Jesus é correto. Versículo 8. Mas, quando continua a pecar, o que é pecar? Desobedecer. E desobedecer a Deus é fazer o quê? O que não está certo. Fazer o que não está certo é fazer o quê? O errado. Então entenda assim: pecado é fazer aquilo que é errado.
Ser justo, fazer aquilo que é o quê? Certo. Pecar é fazer aquilo que é errado. Está desobedecendo a Deus, está fazendo o que é errado. Então vamos ler dessa forma que fica fácil. Mas, quando continua a fazer o que é errado, mostra que pertence a quem? Ao diabo. Pois o diabo, muda para mim, o diabo faz o que é errado desde o início. Por isso, o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Quais são as obras do diabo, então? Está ali para nós, a resposta está ali na tela, já expliquei isso aqui. Quais são? Fazer aquilo que é errado. Jesus Cristo veio à terra para isso. Para nos ensinar a fazer aquilo que é certo. E todas as vezes que nós tomamos a decisão de fazer o que é certo, então o que acontece com as obras do diabo? O que acontece? São o quê? Destruídas. Quando eu tenho aqui, a alternativa de fazer o que é certo, a vontade de Deus, e de fazer o errado, as obras do diabo. Eu escolho fazer o que é certo, então as obras do diabo são destruídas. Destruídas. Só que aqui está ensinando para nós que quando a pessoa continua, essa é a segunda característica de uma pessoa que nasceu de Deus. Ela não peca habitualmente. Ela não tem aquele hábito de errar. Não estou dizendo que uma pessoa que serve a Deus, que nasceu de Deus, não possa vacilar. Não possa cometer erros esporadicamente, porque a própria Bíblia diz isso. Aqui em 1 João diz isso. Se eu não me engano é capítulo 1, versículo 1. Qual que é? Que diz assim, se alguém disser que não tem pecado, está mentindo. Todos vão falhar. Ela vai colocar para nós ali. Só que ela não vive na prática do pecado. É uma coisa esporádica. E tem um detalhe. Olha lá, 1 João 1,8. Olha lá, 1 João 1,8. Se afirmamos que não temos pecados, ou seja, se afirmamos que nunca fazemos nada de errado, enganamos a nós mesmos e não vivemos aonde? Na verdade. Bispo Paulo, então quer dizer que a pessoa que nasceu de Deus, pode acontecer eventualmente dela cometer um erro? Claro. Só que tem uma diferença grande entre o que nasceu de Deus e o que não nasceu. Primeiro, que não nasceu de Deus vive na prática do erro. O erro já se tornou uma coisa normal para ela. Ela já nem considera o erro mais uma coisa errada. Para ela é uma coisa normal. Agora, quem nasceu de Deus, quando erra, é uma coisa terrível para ele. A primeira coisa que ele faz é confessar para quem? Para Deus. E logo em seguida ele confessa para as pessoas o erro dele. E por que ele confessa para as pessoas? Lembra que ele está rodeado de testemunhas? Lembra que o erro dele pode causar um escândalo? Mas quando ele erra, ele reconhece o erro, confessa para Deus e confessa para as pessoas,
quem está à volta se assusta, porque ele confessa, ele diz: olha gente, eu cometi essa falha aqui, meu Deus do céu, que Deus tenha misericórdia de mim. Quem falou isso foi Tiago. Foi quem que falou isso, gente? Que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. Eu acho que foi Tiago. Vê para mim aí, por favor. É nesse aspecto. Porque quando a pessoa reconhece, ela chega: gente, eu cometi essa falha aqui, pessoal. Meu Deus do céu. Mas eu estou arrependido. Como que eu pude errar assim diante de Deus e diante de vocês? Gente, olha, eu já me consertei com Deus e eu a partir de agora nunca mais vou cometer essa falha. Aí quem estava observando ele, esperando o quê? Um escândalo, vai dizer: rapaz, essa pessoa aí tá num caminho diferente mesmo. Porque olha só, ela teve humildade de vir reconhecer o erro dela. Rapaz, fulano mudou. Aí tem gente que ainda diz assim: ó, eu não teria essa coragem não, eu não faria isso não. Nossa, olha, fulano é diferente mesmo. Veja que aqui a pessoa já não está julgando ela pelo erro mais. A pessoa já está refletindo na atitude dela de confessar o que ela fez de errado. É Tiago 5,16. Olha lá, ó, para vocês não acharem que eu estou falando besteira. Tudo aqui é Bíblia. Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem o quê? Curados. Por quê? Porque a pessoa está decepcionada com ela mesma, por causa do erro que ela cometeu diante de Deus e diante dos outros. E ela é uma pessoa que serve a Deus, então ela fica decepcionada, ela fica machucada, ela fica mal. Então a palavra está dizendo: orem uns pelos outros para serem o quê? Curados. Para que a pessoa possa se levantar. A oração de um justo, você já aprendeu o que é justo. A oração de quem? De quem o quê? De quem faz o que é correto, tem grande poder e produz grandes resultados. Então presta atenção. Digamos que o bispo Paulo não vive na prática do que é correto. Ele orar por você, vai acontecer o quê? Nada. É isso que a Bíblia está ensinando. É por isso que às vezes as pessoas falam assim: poxa, e tal. E a oração de um justo. Esse justo não precisa ter um título não, meus irmãos. Esse justo é uma pessoa que nasceu de quem? De Deus. Ela vive na prática do que é correto. Quando ela ora, a Bíblia Sagrada diz que a oração dela tem grande poder. É algo espiritual, a conexão direta com Deus. Tem credibilidade. E produz grandes resultados. Agora, se a pessoa não pratica a justiça, não faz o que é correto, aquela primeira característica, se a pessoa está ali habitualmente errando, sabe, a oração dela não tem poder nenhum. Tem gente que fala: por que eu oro tanto e Deus não me responde? A resposta talvez está aqui em Tiago capítulo 5, versículo 16. A pessoa continua errando, habitualmente errando. Como eu disse, o nascido de Deus eventualmente vai cometer falhas? Claro, é bíblico. Mas ele logo reconhece aquilo, confessa para Deus, confessa para os outros, se arrepende e nunca mais
aquele tipo de falha ele comete. Nunca mais. Aquilo é uma lição para ele. É até uma forma de Deus mostrar para ele que ele não é perfeito, que ele tem que buscar melhorar todos os dias. Então olha que forte aqui, a gente estava lá em 1 João, não é isso? Capítulo de número 3, versículo de número 7, não é isso? A gente estava no 8, né? No 8. Então quando a pessoa continua a fazer o que é errado, mostra que pertence a quem? Ao diabo, pois o diabo faz o que é errado desde o início. Por isso, o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Versículo 9. Aquele que é nascido de Deus não vive aonde? No pecado, ou seja, na prática daquilo que é errado. Pois a vida de Deus está nele. O que é a vida de Deus? Já aprendemos aqui? O Espírito Santo. Quem nasce de Deus recebe o Espírito Santo. Logo, não pode continuar a pecar. Ele não pode continuar a fazer o que é errado, pois é nascido de quem? De Deus. É nascido de Deus. O Espírito Santo está nele. Bispo Paulo quer dizer que ele não vai ter nem vontade de fazer o que é errado? Claro que vai. Lembra do exemplo que eu dei agora há pouco? A pessoa ficou nervosa, aquele negócio todo, acaba vontade de xingar. Paulo escreveu sobre isso. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 17, Paulo falou disso aqui, ó. Olha lá, ó. Gálatas 5,17. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. O Espírito Santo. E o Espírito Santo, nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Agora olha que forte essa parte de baixo, ó. Essas duas forças se confrontam o tempo todo. Então quer dizer que dentro da pessoa, o tempo todo tem uma batalha. A natureza de Deus que agora existe nela, porque ela nasceu de Deus, e os anseios da natureza humana, as vontades da natureza humana. E tem uma luta ali o tempo todo. O tempo todo. Mas se ela nasceu de Deus, então ela sempre vai se deixar guiar pelo Espírito de Deus. Ela não vai viver na prática do que é errado. Não. Não. Ela não vai fazer isso. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Como assim? Ou a pessoa vai fazer o que a natureza humana está querendo, ou a pessoa vai fazer o que a natureza de Deus está dirigindo ela. E eu falava aqui hoje com as pessoas o seguinte: tem pessoas que nasceram de Deus, foi gerado nelas a natureza de Deus, mas ela começa a se inclinar para os anseios da natureza humana de novo. Ela começa a ter o hábito de errar. Aquela pessoa vai perder a natureza de Deus. Existem religiões por aí que pregam que a pessoa recebe o Espírito Santo e nunca mais o Espírito Santo sai dela. Onde está escrito isso na Bíblia? Pelo contrário, a Bíblia Sagrada diz que quando Saul insistiu em pecar contra Deus, o Espírito do Senhor foi retirado de Saul. Então, se nascer de Deus e o Espírito Santo vier sobre mim, Ele estará comigo enquanto eu procurar
praticar a justiça. Enquanto eu viver distante do hábito de errar, de fazer o que não agrada a Deus, aí o Espírito Santo vai estar comigo, porque ele vai dizer: meu filho, é essa atitude. Eu falo amém, é essa atitude, glória a Deus. O Espírito Santo vai dizer: meu filho, não esteja naquele ambiente, e eu vou dizer para ele amém. Eu não vou perguntar por quê. Se eu perguntei por quê, aí já estou me inclinando para a natureza humana. Eu vou dizer para ele: amém, Senhor. Se o Senhor está dizendo que não é para estar lá, lá não tem coisa boa para mim não, glória a Deus. A pessoa dá ouvidos à voz do Espírito Santo. Segunda característica, então, de uma pessoa que nasceu de Deus: ela não fica vivendo no hábito de errar, não. Pode acontecer eventualidades, podem e vai acontecer, mas são coisas esporádicas, são coisas pontuais, e que a pessoa logo vai se arrepender, se consertar com quem? Com Deus e com as pessoas. E esse conserto com as pessoas é que evita o escândalo. É o que evita o escândalo. O escândalo só vem, a gente fala: nossa, tem uma bomba para estourar. E por que tem uma bomba para estourar? Porque a pessoa não desarmou ela antes. Se a pessoa tivesse desarmado ela lá atrás, reconhecido o erro dela, teria alguma bomba para estourar? Não. Mas o orgulho não deixa. Aí já entra a natureza humana, o orgulho, a vaidade, a arrogância. Isso tudo são características de uma pessoa que não nasceu de Deus. Terceira característica da pessoa que nasceu de Deus, para a gente finalizar aqui hoje, muita coisa para aprender, muita coisa para aprender. São 7. Eu achei que a gente ia terminar hoje, mas não dá não. Vamos lá, voltar lá em João, capítulo 4, 1 João, capítulo 4, versículo 7, muito forte, muito forte. Olha o que diz o texto sagrado, lê comigo aí, vai. Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de quem? Vem de Deus. Agora lê para mim. Quem ama, é nascido de Deus e conhece a Deus. Então olha a característica. A terceira característica de quem nasceu de Deus é praticar o amor. Mas não é qualquer amor. É o amor de Deus. Quando a gente pega a Bíblia Sagrada e vai ler sobre a palavra amor, sempre aparece amor, amor, amor. Na tradução para o nosso idioma, não foi bem especificado cada pedaço da Bíblia que tipo de amor está falando. Mas sempre que fala do amor de Deus, se fala do amor ágape. No texto em grego se fala do amor ágape. É o amor incondicional. O amor de Deus, ele não tem uma condição. Tipo, eu amo ela por isso. Ó, se tenho por isso, já não é o amor ágape. Eu amo ele por aquele motivo. Então, se tem aquele motivo, já não é o amor de Deus. Não estou falando que eu não amo ela. Eu amo ela com outro tipo de amor. Um amor de irmão, um amor de amizade. Não estou falando que eu não amo. Eu quero aprender com vocês aqui que tipo de característica que tem a pessoa que nasceu de Deus. Ela carrega o amor de Deus. Bispo Paulo, mas como que isso acontece?
A Bíblia fala para nós lá em Romanos, capítulo 5, versículo 3. Abra aí a sua Bíblia, vamos lá comigo. Olha o que acontece quando a pessoa nasce de Deus. Olha que forte isso aqui, ó. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos o quê? Perseverança. E a perseverança produz o quê? Caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. Agora olha o versículo 5. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o quê? O Espírito Santo para nos encher o coração com o quê? Com seu amor. Então quer dizer que quando a pessoa nasce de Deus, ela recebe o Espírito Santo. E junto com o Espírito Santo, vem o quê? Vem o quê? Vem o quê? O amor de Deus. O amor incondicional. Então, uma das características de que a pessoa nasceu de Deus é ela praticar esse amor incondicional aqui. Esse amor que não depende de uma condição para que ele exista. Esse amor que não tem uma pessoa específica para que ele se manifeste. Será que essa característica está em nós? Será? Porque a Bíblia Sagrada fala que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida. Quando Deus amou ao mundo, Deus ofereceu Jesus para quem? Para quem? Para todos. Mas ele já sabia que muitos iriam rejeitar a Jesus. O que você acha? Sim ou não? Sabia ou não sabia? Mesmo assim ele não ofereceu Jesus? Para quem? Para todos, inclusive aqueles que iriam rejeitar. Isso é o amor incondicional. É você oferecer importância, é você estender a mão, é você desejar o bem, é você querer o melhor, mesmo para aqueles que te rejeitam. Mesmo para aqueles que não vão te dar nenhum valor, aqueles que não vão te dar nada em troca. Vou te fazer uma pergunta, vamos lá, perguntas. Jesus morreu numa cruz. Tinha alguém do lado dele? Quem estava do lado dele? Quem? 2 ladrões. Eu te pergunto, Jesus amou aqueles ladrões? Amou ou não amou? Porque o amor de Deus, ele é assim. Amar não significa livrar uma pessoa das consequências do erro que ela cometeu. Até porque o próprio Deus não livra ninguém do erro que cometeu. Amar significa olhar para aquela pessoa com compaixão e acreditar que ela pode mudar, que ela pode ser diferente,
que ela pode entregar a vida dela para Jesus e ser uma nova criatura. Amar é desejar o bem, até mesmo para aquela pessoa que mais te fez mal, que mais te prejudicou. Jesus estava na cruz e ele foi pregado pelos soldados, ele foi zombado pelas pessoas, e no momento em que o céu escureceu, o que ele disse? Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor que passa a existir no coração de todas as pessoas que nasceram de Deus, que nasceram de novo. Será que isso existe em nós? Essa característica do amor ágape existe em nós? Ou será que nós só amamos quem nos ama? Vai comigo aqui em 1 João, capítulo de número 3. A gente terminou de ler lá em 4:7, não, né? Volta comigo lá no 4:7. 1 João 4:7. 1 João 4:7. Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de quem? Está vendo? Vem de Deus. É algo que só tem quem nasceu de novo. Quem ama é o quê? É nascido de Deus e conhece a quem? A Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é o quê? Olha que interessante isso. Você já viu escrito na Bíblia que Deus é fé? Alguém já viu na Bíblia escrito Deus é fé? Tem na Bíblia? Deus é fé? Não tem. Deus é esperança. Está escrito na Bíblia, Deus é esperança? Não. Deus é vitória. Está escrito isso na Bíblia, Deus é vitória? Também não. Mas está escrito na Bíblia que Deus é amor. Então, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é o quê? É amor. Olha o versículo 9. Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu único filho ao mundo, para que por meio dele tenhamos o quê? A vida. Então Deus mostrou o quanto ele nos ama quando enviou o seu filho único ao mundo, para que tenhamos por meio dele vida. Agora, para finalizar, volta comigo aqui no capítulo 3, versículo de número 15. 3:13. Vamos finalizar. 3:13. Finalizar por hoje, hein? Então nós só estamos colocando 3 características de uma pessoa que nasceu de quem? Aí é você se analisar. Falta 4 ainda. Bispo Paulo, mas tem que ter quantas? As 7. Quem nasceu de Deus tem as 7 características reveladas a João de uma pessoa que nasceu de Deus. Bispo Paulo, se eu tiver 6, está faltando uma. Se está faltando uma, tem alguma coisa errada. Você pode ter aí 6 qualidades, não características de alguém que nasceu de Deus, porque quem nasceu de Deus tem as 7. Então você ainda precisa entrar nesse processo. Talvez você já nasceu da água, mas ainda não nasceu do quê? Do Espírito, porque só quando a pessoa nasce do Espírito que é gerado nela a natureza de quem? De Deus. Quando é gerada a natureza de Deus, que ela recebe o quê? O Espírito Santo. E junto com o Espírito Santo é que ela recebe o quê que nós acabamos de ler? O amor de Deus. Então às vezes ela já nasceu da água, mas ainda não nasceu
do Espírito. E Jesus falou que tem que nascer da água e do Espírito. Às vezes a pessoa não nasceu nem da água ainda. Nem da água. Porque ela vive no hábito do erro. Nem da água ela nasceu. Mas isso aqui, pessoal, não é uma palavra de condenação. Muito pelo contrário, é uma palavra de salvação. O Senhor está nos dando razões para refletirmos, analisarmos a nós mesmos e aplicarmos na nossa vida a instrução dele. Até porque a vinda do Senhor acontecerá. Quando? Não sabemos, mas que tem muita coisa acontecendo que já é escatológica, tem. 1 João 3,13, presta atenção que é muito forte, muito forte. Portanto, meus irmãos, não se surpreendam se o mundo o quê? Os odiar. Se amamos nossos irmãos, significa que passamos da morte para a vida. Mas quem não ama, continua o quê? Morto. Vamos entender isso aqui. Primeiro, quem são esses irmãos que João está falando? Não é só irmão de igreja. Irmãos no sentido de humanidade. João, quando escreveu essa carta, ele estava em Éfeso, na cidade de Éfeso, no final do século I. E qual era o contexto da cidade de Éfeso naquela época? As pessoas não se importavam com nada nem com ninguém. Elas só se importavam com elas mesmas. Eram pessoas egoístas, egocêntricas. Elas queriam que tudo girasse em torno delas. Se para elas se dar bem, o outro ia ser prejudicado, para ela não tinha problema nenhum. O importante era ela ser beneficiada. Mas o outro vai morrer. Para ela não tinha problema nenhum. O importante era ela ser beneficiada. Então é nesse contexto que João vai escrever. E ele vai dizer assim para as pessoas: se amamos nossos irmãos, significa que passamos da morte para a vida. Por quê? Se eu tenho o amor de Deus em mim, significa que eu nasci de quem? De Deus, nasci de novo. Então eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a vida eterna. Eu passei da morte para a vida. Mas quem não ama, continua o quê? Morto. Quem não tem o amor de Deus dentro de você, você continua morto. Por mais que seja crente, por mais que tenha um título na igreja, continua morto. E tem um detalhe interessantíssimo que você vai estudar em casa, você vai pesquisar, que essa questão do amor e do ódio, não existe meio termo. Tem gente que fala assim: eu não amo nem odeio, eu sou neutro. Tem até um ditado que o povo fala: para mim não fede nem cheira. Não tem um ditado que o povo fala assim? Ouviu isso hoje? Aí. Mas não existe meio termo. Eu vou provar para você que não existe. Amar, amor de Deus, tá? Incondicionalmente, é estender a mão, é olhar com carinho, com compaixão para quem quer que seja. Odiar é não se importar com a dor do outro ou com o sofrimento que ela vai passar, vai viver. Aí tem gente que diz: não, Bispo Paulo, para mim fulano é indiferente, ele nem existe. Eu não odeio ele não, Bispo Paulo. Como não odeia? Se ele está morrendo e você está fingindo que não está vendo.
você não se importa com que ele venha sofrer. Não existe meio termo. Chegue em casa e pesquise. A Bíblia nos mostra isso, mas os livros nos mostram isso. Ou eu amo, ou eu odeio. O contrário de amar é odiar. É aí que está o detalhe. Porque amar é dar importância, é dar valor. Isso é o sentido de amar. Por mais que a pessoa não tenha nada para me oferecer. Por isso que a Bíblia fala que Deus amou ao mundo. Deus deu importância, Deus deu valor ao mundo. De tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o que é o contrário disso? É não dar valor. É não dar importância. Então, ou eu amo, ou eu odeio. Agora veja o versículo 15 que vai falar tudo para você. E aí você descubra se essa característica já existe em você. Se você já nasceu de Deus. Está no versículo 15. Leia lá, vai. Quem odeia seu irmão já é assassino. O que é odiar? Não dá importância ao sofrimento da pessoa, não dá valor para a pessoa. Ah, mas ele não merece. Mas espera aí, então, qual é o significado do amor de Deus mesmo? É um amor o quê? Incondicional. Se é incondicional, não tem que falar que a pessoa não merece, não é? Porque se a pessoa merecer, já tem uma condição. Quem odeia seu irmão já é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem dentro de si o quê? A vida eterna. Ou seja, todo aquele que não ama não tem a vida eterna. Agora veja o versículo 16. Ih, rapaz, tá aí. Leia aí vocês, sabemos. Vocês estão com medo de ler. Leia com vontade. Sabemos o que é o amor. Então para comigo. Eu só sei o que é o amor quando eu olho para aquilo que Jesus fez. Eu só sei o que é o amor pela atitude de Jesus. Mesmo que eu não tivesse nada para oferecer em troca, ele fez o quê? Deu a vida por mim. Por isso que eu sei o que é o amor de Deus. Certo? Baseado neste entendimento, portanto, lê lá para mim, vai. É isso que temos feito? Porque eu só sei o que é o amor olhando para aquilo que Jesus fez por mim. Então, se eu aplico isso para com os outros, significa que o amor de Deus está em mim. Mas se eu não aplico isso para com a humanidade, eu não sei o que é o amor. Se eu não sei o que é o amor, o que estava escrito lá no capítulo 4, versículo 9 mesmo, se eu não me engano, o 9 ou 8? Eu não conheço a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus. Então eu só conheço a Deus quando eu amo. E quando eu amo, eu faço o que? Lá no capítulo 3, versículo 16. Quando eu amo, eu faço o quê? Eu dou a vida por meus irmãos. Essa é a terceira característica de alguém que nasceu de Deus. Essa semana, em casa, reflita. Qual é a primeira característica de quem nasceu de Deus? Pratica aquilo que é o quê? Certo. A justiça. Independentemente se ele vai ganhar ou vai o quê? Perder.
Segunda característica de quem nasceu de Deus, qual que é? Ele não vive naquele hábito do erro, do pecado. Eventualmente ele pode cometer uma falha, ele vai cometer uma falha, mas lembra que logo ele se arrepende, confessa para Deus e para as pessoas, até para não gerar o escândalo. Mas ele não vive no hábito do erro. E a terceira característica de alguém que nasceu de Deus, qual que é? Ela pratica o amor de Deus. Qual é o amor de Deus? É o amor ágape incondicional. Isso é quem nasceu de Deus. Isso é quem nasceu da água e do Espírito. Isso é quem vai entrar onde? No reino de Deus. E quem não tem essas características, pode profetizar? O que vocês acham? Pode ou não pode? Pode expulsar demônios, sim ou não? Pode operar milagres? O que vocês acham? Mas qual é a única coisa que ela não pode? Entrar no reino de Deus. Quem entendeu a palavra? Crê na palavra? Percebeu que eu não falei nada de mim mesmo? Tudo eu fui mostrando na Bíblia?